Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma entrevista aqui no canal sobre um tema que vocês já pediram várias vezes ao longo dos últimos meses. A gente vai falar de tradução e eu tô aqui com a tradutora, revisora e preparadora de texto, Isadora Próspero. Tudo bom, Isa? Tudo bem. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Agradeço. E vocês já leram a Isa sem saber, porque ela traduziu Só na Antofágica, Os Assassinatos na Rua Morgue, O Amante de Lady Chatterley, o nosso querido Emma, e também a última tradução que ela fez para editora foi Jane Eyre. Então, eu tô aqui com várias perguntas para entender mais esse universo fascinante da tradução. Então, pra gente começar, me conta, conta pra gente como que você começou a trabalhar com tradução. Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em editoração. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com livros, porque eu amava livros. Então, eu achei que eu ia acabar trabalhando em editora, fazendo o que vocês fazem. E daí, ao longo da faculdade, eu fui vendo que eu gostava bem mais dessa parte de mexer no texto mesmo, né? Então, a gente via a parte gráfica, a parte de produção mesmo do objeto livre e a parte de revisão, né, de preparação de tradução. Comecei a trabalhar com revisão e preparação de texto para algumas editoras, como freelancer, e com isso, ao mesmo tempo, fui começando a fazer, eu fiz uma pós em tradução no inglês, especificamente, e daí fui fazendo outros cursos de tradução, gostando muito da área, muito do assunto, e comecei aos poucos a fazer tradução. Bom, você acabou de dizer, que fez comunicação social, mas existem outras formações para quem quer trabalhar como tradutor? Por exemplo, letras, história, enfim. Na prática, todas as possíveis. Todas as possíveis. Gastronomia, engenharia. Então, mas o pior é que sim, conheço engenheiros, né, pessoal formado em engenharia, que hoje é tradutor literário. Então, assim, é um campo em que as pessoas, às vezes, fazem coisas de exatas, de biológicas, e que acabam depois se interessando por tradução e chegando por caminhos aí sinuosos, e depois se especializando. Claro, se a pessoa tem informação em outra coisa, depois vai fazer uma pós, vai fazer uma série de cursos livres para estudar tradução. É claro que se alguém já tem em mente que quer trabalhar com tradução, é melhor procurar um curso de letras, ou um curso mesmo de tradução e interpretação. Algumas universidades já têm, especificamente voltado para isso. Não me arrependo de fazer editoração, gosto, inclusive recomendo que se alguém se interessa pelo processo de produção de livros, porque eu acho que também me deu uma visão mais holística do processo de produção, que é algo que contribui para a gente como tradutor, de saber quais são as outras etapas que vão acontecer depois e como que tudo funciona. Na prática, não é porque você não fez um curso de letras que você não vai ser um tradutor literário. Você só tem que se aperfeiçoar depois e ir mais fundo nisso. E muito bacana isso que você está trazendo sobre conhecer as outras etapas, né? Porque aqui no canal, e acho que a Antofágica e outras editoras também procuram ter essa comunicação de falar para as pessoas, para os leitores, quais são todas as etapas do livro e quantos profissionais estão envolvidos, para um livro chegar nas mãos do leitor. E é algo muito novo, porque eu lembro que quando eu era adolescente, há 20 anos atrás, não era algo que a gente tinha muito acesso, né? Eu mesmo entrei na universidade, eu não sabia qual era o processo de se fazer um livro. Eu fui aprendendo, assim, na prática e também trabalhando. E hoje em dia é muito fácil você conseguir acesso a essas informações. Eu acho muito legal. Eu também. Foi depois de entrar na Antofágica que eu descobri o que era a preparação de texto. Pera, existe alguém que faz isso? Preparação de texto? O que é isso? Então é muito legal, assim, quando a gente conhece por dentro, né? Isa, eu tenho percebido nos últimos tempos, principalmente a partir da pandemia, não sei se esse movimento existia e eu que não tinha me atentado a ele, ou se é de fato mais recente, um movimento dos tradutores e das tradutoras de pedirem mais atenção para o trabalho deles, assim, até alguns coletivos organizados, assim, com perfis no Instagram e tal, e muitas editoras comunicando, isso que é tão importante. Sempre que você vai falar de um livro que foi traduzido por alguém, fale sobre o tradutor, porque é muito feio esquecer do tradutor. Então, fala um pouco sobre isso, assim, por que é tão importante, lembrar do tradutor? E é um movimento, de fato, também acho que tá bem forte nos últimos tempos, especialmente nas redes sociais, porque você tem muitos tradutores, que falam disso. Mas também é um movimento antigo, você tem décadas aí, Tem teóricos da tradução que há 30 anos estavam aí falando, gente, invisibilidade do tradutor, Vamos dar destaque para esses profissionais. É importante porque, assim, em geral, quanto mais bem feito um trabalho de tradução, menos as pessoas prestam atenção na pessoa que fez ele, Porque você lê o livro, você pega o livro, lê, tá tudo ótimo, você fecha o livro, beleza. As pessoas, em geral, lembram do tradutor quando passou alguma coisa errada, ou alguma coisa problemática, algum erro, alguma coisa assim no livro, e daí o tradutor
de repente aparece, de repente Para ser surge. penalizado. Para ser penalizado. E eu acho importante a gente falar também quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho tá legal, e reconhecer que tem uma pessoa por trás, especialmente agora. Eu acho que um dos motivos disso tá tão em alta como discussão é a questão do IA, né? Então a gente tá vendo, não só da parte dos tradutores, mas também dos artistas, especialmente, né, que trabalham inclusive em livros, que você tem tradução automática, você tem imagens IA, você tem tudo que quer uma tentativa aí de automatizar, e a gente tem que valorizar, eu acho, os seres humanos que estão trabalhando nisso, especialmente em literatura, né? Mas, claro, todo tipo de escrita e de arte, mas literatura é uma coisa muito humana, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha uma professora de uma oficina de tradução que falava que toda tradução tem DNA. Nenhuma tradução vai ser igual à outra. Jamais um livro vai ser traduzido igual ao outro, mesmo trechos pequenos. Você nunca vai ter duas pessoas fazendo igual. Então, existe essa subjetividade da pessoa que está traduzindo, e eu acho isso muito legal. Você consegue resultados diferentes. Por exemplo, com clássicos, a gente, né, faz uma nova versão de um livro, faz uma coisa que tem um toque diferente. É importante a gente falar das pessoas que estão fazendo, mencionar o tradutor, quem é leitor, que gosta de ir nas redes sociais, né, fazer propaganda do livro e tal, para a gente não deixar isso também ser normalizado, essa ideia de que uma tradução automática vai resolver a questão ou ser igual. E é muito fácil isso acontecer, eu acho. Assim, eu consigo ver um futuro, por exemplo, em que as editoras, algumas, claro, não, né? Eu tô falando que eu sei que jamais farei isso, mas, né? Mas, por exemplo, fazer uma tradução automática e chamar um tradutor para revisar aquilo. Dá um tapa final ali. E daí, quem sabe, reduzir o valor do livro também, entendeu? A gente está se encaminhando para uns caminhos meio preocupantes. Sim. Então, eu acho legal, quem gosta muito de livro, de atentar para isso. Valorizar o profissional da tradução. E às vezes você vai aprendendo nomes de tradutores, você abre o livro e você dá, eu sei quem é essa pessoa. É legal. O que você trouxe, Isa, eu acho muito importante falar, porque por mais que a inteligência artificial diminua custos, diminua tempo, né? Nesse trabalho de tradução, você precisa como você disse, da subjetividade humana e da sensibilidade humana para, por exemplo, traduzir uma metáfora. Claro. Um poema, né, de uma forma única, de uma forma singular, né, de uma forma menos óbvia, mais adequada ao tempo. E isso imagino eu, é algo que a inteligência artificial eu não vejo acontecendo tão cedo, assim, nas nossas vidas, pelo menos. E a gente tem que lembrar desse componente sensível, né, e subjetivo. Então, muito bom trazer isso à tona. E pegando esse gancho dos clássicos que você trouxe também, eu imagino que dependendo do livro, da época em que ele se passa, o tradutor precisa fazer uma pesquisa, né, ali, até de termos que se usavam na época, contextos, referências. Como é esse processo de pesquisa e como é o seu processo? O meu processo, em geral, alguns desses livros eu já tinha lido. Então, o Emma e o Jane Eyre são alguns dos meus livros preferidos, então eu conheci extremamente bem. Outros, como Lady Chatterley, foi a primeira vez que eu li. Então, em geral, eu gosto de fazer o primeiro contato só com o texto, para realmente pegar só o texto e ver ali o que ele me traz, né? Mas depois, antes de eu passar para a etapa de revisão, que para mim é extremamente importante, inclusive faço essa primeira tradução mais rápido, até para poder ficar mais tempo na revisão, eu gosto, no caso de clássicos, especialmente, de ler artigos científicos, né? De ler a bibliografia de alguns desses livros para entender melhor a época, o estilo do autor, mesmo questões tradutórias para outras línguas. Às vezes eu pego, né, artigos falando da tradução do inglês, sei lá, o holandês. Eu não entendo holandês, mas tudo bem. O artigo ali me traz questões que eu vou atentar na minha tradução. Então, quando eu tenho tempo para fazer isso, é muito bom, né? Porque, em geral, sempre aperfeiçoa um pouco a tradução e deixa uma coisa mais focada, assim. Meu processo é bem básico no Word mesmo. Então, eu tenho uma meta de páginas por dia que eu tenho que alcançar para cumprir o prazo, né? Porque, enfim, né? Prazos existem. Prazos existem, é bom obedecê-los também, senão a editora não fica feliz. E daí eu faço uma quantidade de páginas por dia e sempre me deixo o maior tempo possível para revisão. Então, eu já faço a minha programação pensando nisso e pensando também num tempo de descanso, que, em geral, não consegue ser maior do que alguns dias ou, no máximo, uma semana. Mas sendo um texto... Uma tradução é um texto novo, né? Você começa com a página em branco, você acaba com, às vezes, 500 páginas de texto. Então, como um texto original,
o bom é sempre você deixar ele na gaveta um tempinho. Deixar dormir, aquele famoso deixar o texto dormir. Exato. E depois você volta com olhos frescos. E realmente funciona isso. Quando coisas que na primeira passagem você fala, meu Deus, isso é impossível, eu nunca vou conseguir traduzir isso. Quando você vai ler só em português, a resposta te vem na hora. Então, por isso que eu gosto de fazer uma revisão prolongada, assim. Nesse período, em geral, em que eu tô descansando, que daí eu vou fazer as pesquisas, né? Então, eu aproveito para pesquisar, para ler, para ir pensando aí fazer algumas pesquisas também de termos específicos. Então, tem alguns livros, como o Lady Chatterley, por exemplo, que tinha muita questão de mineração, porque eles moram numa cidade mineradora, que tem minas de carvão, e tem infinitas descrições dessa cidade, e dos objetos, das fábricas. Então, eu lembro que eu ficava baixando manuais de mineração em português, e tentando, né, combinar o que estava acontecendo em inglês com o que seria em português. Nesse aspecto, de fato, livros clássicos, muitas vezes, eles trazem umas surpresas que a gente não esperava. Eu não imaginei que esse livro ia me fazer procurar esse tipo de coisa. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, que a depender do universo ali narrado no livro, você vira quase um pesquisador ali sim, do com tema, certeza, com certeza. durante um curto período de tempo, né? Você acumula muitos conhecimentos sobre pedras, mineração, minérios. Plantas que não existem no hemisfério sul, por exemplo, que é um problema que a gente sempre tem, porque tem muitos autores que adoram descrever, né, vegetação e tal, e eles usam muito, por exemplo, termos populares para essas plantas. E daí você chega em português, você tem o termo científico, mas você não tem termo popular porque não é uma planta popular. E o científico não vai fazer nenhum sentido ali, né? Então ali você dá um jeitinho. Você tem que se virar. Então são coisas desse tipo. Por isso que dizem que a tradução tem uma pitada de autoria também, né? Porque você tem que tomar decisões ali, decisões autorais. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que é uma interpretação, não só uma interpretação, mas são milhares de pequenas interpretações que você vai fazendo em cada trecho e pequenas decisões, né? Você vai vendo, ok, aqui eu vou deixar esse termo mais genérico, eu vou usar o termo específico que ninguém vai entender, mas eu vou manter mais perto do original, né? O que eu vou fazer? Então, são decisões infinitas. O tradutor, poeta, crítico literário, ensaísta, Augusto de Campos, ele tem uma frase que é bem impactante. Ele diz que as melhores traduções são aquelas que não parecem tradução. Então, eu queria perguntar a sua opinião sobre essa frase. O que você pensa? Ela faz sentido? Não faz? É legal que você mencionou que a gente ia discutir isso. Eu imediatamente tive um flashback de 10 anos de cursos de tradução, porque esse é um dos assuntos que a gente fala infinitamente, e também é um dos assuntos que é discutido assim literalmente há milênios. Você tem, por exemplo, Cícero falava que ele não traduzia como tradutor, ele traduzia como um orador. Então ele pegava o grego e ele escrevia em latim como os gregos escreveriam se eles escrevessem em latim. Então essa coisa de você deixar natural, né? De parecer natural. Então, assim, de um ponto de vista quase superficial, digamos, eu acho que é isso que a gente almeja fazer para escapar do tradutez, né? Do famoso, que é aquela coisa que você pega um texto traduzido e se você conhece a língua original, você consegue refazer a frase na cabeça, né? Fica aquele eco por exemplo, do inglês, né? Para quem sabe inglês. Isso a gente tenta sempre evitar, né? Deixar o mais natural possível, se, claro, for natural no original. Então, isso é uma coisa também que a gente fala muito em estudos de tradução, que é a ideia do marcado e do não marcado. O marcado seria algo que foge, por exemplo, de uma estrutura sintática básica de uma língua X. Então, sei lá, no inglês você pega uma frase totalmente normal, em que você tem o adjetivo antes do substantivo, que é a regra, né, em inglês. Em português, geralmente, você colocaria o adjetivo depois, porque é isso que é mais comum pra gente, né? Então, isso é totalmente não marcado nas duas línguas. Enquanto se tem algo que soa um pouco estranho no inglês, que daí também cabe ao tradutor reconhecer isso, né? Ter experiência com a língua original suficiente para reconhecer o que é marcado e o que não é marcado. E daí a gente vai fazer isso também no português. Transpor, né? esse estranhamento. Transpor esse estranhamento, Nossa, são muitos detalhes, né? Muitas nuances. E você falou, né, do tradutez? O tradutez tem a ver também com aquela sensação que às vezes o leitor tem de isso aqui tá forçado porque isso jamais seria falado no meu idioma dessa forma. Quando a formulação tá muito artificial, tem a ver com isso também? E é algo que, por exemplo, na revisão eu mudo sempre, é o que eu mais mudo, especialmente em diálogo, né? Porque às vezes você traduz a frase como ela tá e depois, quando você lê só em
em português, você percebe, nossa, isso aqui jamais seria dito em português desse jeito. Então você muda, às vezes, o jeito como aquilo é falado, porque se era uma frase normal no livro original, não tem por que ela soar esquisita em português, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Isa, conta pra gente qual foi a tradução que você mais gostou de fazer. Pode ter sido da Antofágica ou de outra editora também, não tem nenhum problema. E também qual foi a mais desafiadora, assim, a que mais te pediu tempo, esforço, enfim, aquele nó ali que você teve que desfazer no texto. As minhas duas respostas são Antofágica, mas juro que não é nem porque eu tô aqui. Não é porque eu tô aqui, é porque foram as duas coisas que me vieram à mente imediatamente. A que eu mais gostei de fazer, na verdade, é uma competição entre o Jane Eyre e o Emma. Porque Jane Eyre é um dos meus livros preferidos faz 15, 20 anos. Você assistiu todas as adaptações? Eu assisti todas as adaptações, como vocês sabem. E o Emma, a Jane Austen, é uma das minhas autoras preferidas também desde a adolescência. É uma delícia de ler, né? Então, ter a oportunidade de traduzir as duas foi um prazer imenso também, um desafio, claro, né? Não são livros simples, mas eu gostei muitíssimo de fazer. O livro mais difícil, né? Mais complicado, eu diria que foi o Lady Chatterley. Lady Chatterley. Lady Chatterley tem vários motivos de complicação. A questão técnica que eu falei, né, da mineração, você tem um personagem que fala em dialeto, que ele fala um dialeto das Midlands, né? Então, além disso, ele muda, ele alterna entre o inglês padrão, assim, e o dialeto, dependendo do humor dele. Então, é algo que precisa estar muito bem marcado ali no texto, senão você perde algo ali, né? E o Lawrence escreveu, assim, quase foneticamente. Então, você tinha frases que eu li em voz alta em inglês para tentar entender o que estava acontecendo ali, porque lendo a palavra você não entende. Então, isso foi um desafio também, né? Resolver como que eu ia transpor esse dialeto em português. Mas até aí tudo bem. O verdadeiro problema é que, assim, acho que de todos os livros que eu já traduzi, esse foi aquele que mais exigiu realmente interpretação, dessas várias interpretações pequenas, assim. Porque ele é um livro que se você lê no original, ele parece a princípio simples. Depois eu ia traduzir, eu falava, não, pera, eu preciso pensar muito bem sobre o que ele está querendo dizer aqui. Tem uma camada a mais. E não é que tenha uma resposta clara e é só uma questão de chegar nela, que realmente eu tenho que tomar uma decisão aqui sobre o que isso quer dizer. Ele usa muitas expressões que se você procurar no Google, como eu fiz, só dão esse livro como resultado. Então, assim, às vezes eu pegava a expressão e falava, bom, agora eu vou descobrir, né, o que significa isso. Não. Te voltava ao livro. Te voltava ao livro. Então, eu acabei, assim, lendo fóruns em inglês de pessoas discutindo o que determinada expressão significava, procurando as referências que eu ia achando, que às vezes era uma referência de uma obra da época, né? E então foi um livro bem difícil. E é um livro que ainda tem cenas de sexo, que de modo geral já são sempre difíceis de traduzir, especialmente no estilo do Lawrence. Ele é bastante explícito para a época, né? Tanto que o livro foi censurado por décadas, extremamente polêmico, mas ele também é extremamente poético quando ele fala de sexo. Então ele fala não só da parte física, mas é muito importante para ele a parte emocional. E a parte da conexão humana. Então, às vezes, ele sai numas voltas, nos giros transcendentais, assim, para falar de sexo. E também é difícil também você transmitir isso em outra língua. Pessoal, valorizem, então, o Amante de Lady Chatterley depois de escutar todo esse relato da Isa. E é muito legal que a gente fica até com vontade de ler de novo, ler mais, depois de escutar, né, todos os meandros, assim, do trabalho. Bom, pra gente terminar, então... sempre que a gente faz entrevista aqui, a gente pede para os entrevistados darem uma dica de alguma coisa que estão assistindo ou lendo. Então, ia te pedir uma indicação. Vejamos. Como eu trabalho com muito livro, tem períodos em que eu não leio muita coisa. Porém, entendo totalmente. Vou mencionar um livro que eu acabei recentemente, que foi O Latim em Pó, do Caetano Galindo, que também é tradutor, né, da Antofágica. Que é uma história da formação do português brasileiro. É um livro curtinho, vale muito a pena para todo mundo que gosta de leitura e de saber mais sobre a língua. E acho que um outro livro que eu acabei recentemente foi A Palavra que Resta, do Stanley Gardell. Não sei se você leu, mas é um livro lindíssimo. Não li, mas sei qual é. É a história sobre um senhor de 70 e tantos anos que levou uma carta consigo a vida inteira, mas ele era analfabeto. E daí ele vai aprender a ler aos seus 70 anos para conseguir ler a carta. E assim, acabou comigo 5 estrelas. Caramba!
Isa, muito obrigada pelas suas dicas. O pessoal adora indicações de livros, filmes, séries. Aqui na descrição do vídeo tem o link que leva para o site da Isa. Vocês podem ver outros livros que ela traduziu. Você traduz bastante fantasia também, né? Young Adult. Romances contemporâneos, Young Adult. E tem as preparações e revisões também. Muito legal. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!